Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Começa agora. Crescendo na Fé. Com o pastor César Cavalcante. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome do Senhor, que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa, hoje está aqui o Doni de volta, depois de 30 dias, deitado eternamente em berço esplêndido. Bem-vindo, Doni. Bem-vindo, pastor. Estamos aí de volta, firme e forte, mas estava trabalhando aqui. Você não queria voltar, mas não teve jeito, né, amado? Não, mas sim, pastor. Eu estava aqui todos os dias, em horário diferente, mas estava. Você estava aqui em outros horários? Estava. Na verdade, o Beto estava de férias e eu estava cobrindo o Beto. Ah, eu não sabia. Então quem estava de férias era o Beto. Era o Beto. O Beto estava deitado em berço esplêndido. Isso, você estava só no lugar do Beto. Tá bom. Entendi. Tá bom. 42 10 30 60. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. 011 São Paulo, 42 10 30 60. Com a gente no programa de hoje, pastor Deiró de Andrade. Bem-vindo, pastor Deiró. Glória a Deus, um privilégio servir. Hoje falamos sobre missões, né, no programa da manhã, e foi uma bênção termos aqui os missionários, os rapazes lá da Assembleia de Deus em São Mateus, da ADSM, falando um pouco, né, a respeito de missões e como foi, né, o projeto de missões da ADSM. Tá funcionando no YouTube aí? Tá? Aqui pra mim não sei se tá. Vamos lá. 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo com a gente. Temos ouvinte? Alô? Alô, pastor César. A paz, quem fala? Eu sou Gilmar Bertolone. Bem-vindo, pastor. Tudo bem? Como vai? Eu tô bem, e o senhor? Bem, graças a Deus. Pois pastor não. César. Pois não. Primeiro eu quero mandar um beijo pro pastor Deiró de Andrade aí, o homem de Deus, que eu tenho uma admiração profunda por ele. Amém. Seja Deus. E fiquei muito feliz esse trabalho aí que está sendo feito aí na evangelismo, nas nações, uma bênção. Glória a Deus. Legal, Glória maravilha. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, já faz um tempo. O senhor, quando a gente foi fazer o senhor fez o evento lá no... Só um minutinho, esse som é da onde está saindo outro? Ah, tá. Vamos lá. Desculpa que eu estava prestando atenção em outro... Falei, pastor Gilmar, pois não. Tá bom, querido. O senhor fez um evento lá na igreja do pastor Deiró de Andrade e o senhor trabalhou o livro de Hebreus e, quer dizer, não deu tempo por conta E o capítulo 6, eu queria muito que o senhor um dia ouvi o senhor dar essa explicação. Porém, eu estou dando um ensinamento na nossa igreja, na carta de Hebreus, e sempre tem uma intervenção do escritor aos Hebreus, que é justamente quanto for o dia chamado hoje. Eu queria entender, pastor, por que é tão incisivo essa aplicação enquanto for o dia chamado
hoje, porque é o livro que mais vai falar sobre isso. E também uma pergunta que eu queria entender, que uma vez um teólogo falou sobre esse tema e eu questionei, que é um que foi falado aqui no dia que o senhor estava fazendo um debate com o pastor, não sei se é do Espírito Santo, da Bahia, ele disse que haveria de ter sacrifício pelos anjos. Como entender isso, pastor? Ixi, essa eu não vou lembrar, hein? Essa eu não vou lembrar. Não, foi um dia que você estava tendo um debate com um pastor que ele é pré-tribulacionista, o senhor Pós, e aí ele falou sobre que haveria de ter um sacrifício para os anjos, alguma coisa assim. O senhor até deu um susto assim, e é estranho, né? Porque isso é uma coisa recorrente, pastor. Alguns teólogos estão apresentando essa ideia e é muito perigoso, né? Porque pessoas abraçam isso. Tá bom. Obrigado, querido. Deus abençoe. Grande abraço, pastor César. Amém. Outro abraço. Pastor Duran, qual o senhor pode contribuir? Então, a história do culto dos anjos, Paulo fala dela lá em Coríntios, né? Quando ele fala da ressurreição, ele trata dessa história. Mas, infelizmente, algumas pessoas andam mais com a moda do que com a palavra. E esse é um perigo que o pastor acaba de compartilhar conosco com absoluta razão. A gente precisa vigiar e buscar a Deus para a gente servir melhor ao reino de Deus, servindo a igreja. Agora, sobre sacrifício, eu não lembro nem desse fato e também não estou lembrado de nenhum texto a respeito disso. Me perdoem aí. Se alguém tiver ou o fato ou o texto, enviem para mim aqui que nossa equipe está aqui ajudando. Tá bom? Vamos lá. WhatsApp 98484-9988, 011 98484-9988. Você liga e você manda seu áudio ou pelo 4210-3060. Por onde que tem aí o telefone? Alô? Alô, boa tarde, pastor. Boa tarde, quem fala? Aqui quem fala é o Rodney, tudo bem? Oi, Rodney, você fala de onde? Eu falo de São Paulo. Legal, pois não, Rodney? Pastor, a pergunta é a seguinte, eu li sobre o Apocalipse inteiro e, assim, eu queria saber qual a melhor explicação sobre as 7 cartas às igrejas e os acontecimentos. E uma outra pergunta, o que o senhor acha da ideologia da congregação cristã no Brasil? Não sei se o senhor conhece, eu achei muito interessante o jeito deles servirem a Deus. Ideologia? Como assim ideologia? A forma, né? A forma que eles... A doutrina. Doutrina? Então... A doutrina da congregação, se o senhor conhece, o que o senhor acha? Você fala doutrina ou liturgia? Oi? O senhor está falando doutrina ou liturgia? Liturgia, isso. Tá certo. Obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Amém, até mais. Amém. Pastor Deiró. Bom, vamos começar pelo livro do Apocalipse. É o livro da revelação ou das revelações. Portanto, ele não é um livro dos mistérios, ele é o livro das revelações. E ele tem um destinatário, composto de 7 igrejas. O livro inteiro é destinado a estas 7 igrejas primariamente. Embora seja a palavra de Deus para todos nós como princípio, né? Mas ele foi um livro escrito para 7 cartas, ou para aquelas 7 igrejas. E desenvolvendo a partir daquelas 7, é que ele chega até o capítulo 22. Isso você encontra logo no início, na introdução deste capítulo, que o livro inteiro foi dito por Jesus para ser entregue àquele grupo de pessoas. E isto se tornou a palavra de Deus. É como o livro de Atos e o livro de Lucas, que tem um destinatário, um único destinatário, escrito por uma única pessoa para uma única pessoa. E se tornou para nós a palavra de Deus, Lucas e Atos. É o mesmo caso de Apocalipse, que foi escrito para aquelas 7 igrejas e se tornou para todos nós. Sobre o que ele começou primeiro chamando de ideologia, depois ele falou que era doutrina e por último liturgia, né, da congregação cristã. Então vamos lá, a ideologia da congregação cristã é do cristianismo, né? É a cosmovisão cristã. A doutrina, doutrina são as doutrinas bíblicas. Eu falo
divindade de Jesus, a Trindade, o batismo e a ceia como ordenanças para a igreja. Isso é doutrina. Agora, liturgia, né, é o andamento do culto, é o desenvolvimento do culto. O que acontece quando o culto começa, o que acontece, como é que funciona e tal. E isso varia de comunidade para comunidade. Isso varia de igreja para igreja. A congregação cristã tem uma liturgia... Antigamente era muito parecido com a Assembleia de Deus, a liturgia. Depois a Assembleia de Deus foi se modernizando e a congregação cristã se manteve numa liturgia, na mesma liturgia. E eu acho legal a liturgia da congregação cristã no Brasil. Então, a liturgia é muito interessante. Liturgia não tem nada a ver com doutrina bíblica, tá? Liturgia não tem absolutamente nada a ver, porque a Bíblia não legisla. A liturgia, eu vou recolocar o que eu estava dizendo. A Bíblia dá dicas da liturgia, lá em Coríntios capítulo 14, por exemplo, quando vocês se reúnam. Então, mas ele fala, essas dicas, essas regras, esses conselhos apostólicos na Bíblia, eles são conceituais e não programáticos. Quer dizer, não tem uma programação na Bíblia dizendo, olha, primeiro canta fulano, depois Beltrano, depois vocês leem uma palavra, depois levanta a igreja e ora, depois vocês fazem não sei o quê. Não tem. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia, tá? Então, eu até gostaria de ouvir o pastor Deiró também sobre isso. A Congregação Cristã no Brasil tem uma doutrina sadia, com alguns pontos que a gente diverge com relação ao exclusivismo, mas ela tem uma doutrina muito parecida com a doutrina da igreja cristã como um todo. E com relação à liturgia, ela se apegou ao modo litúrgico que foi ensinado a ela pelo seu fundador, o irmão Luiz Francescon, que fundou a Congregação Cristã no Brasil aqui no Brasil e fundou a Assembleia de Deus na Itália. O mesmo que fundou a Assembleia de Deus na Itália é o mesmo que fundou a Congregação Cristã no Brasil aqui no Brasil. Exatamente. Então, nada de novidade. É isso aí. Temos ouvinte ao vivo? Tá. Antes do próximo ouvinte, só porque ontem, hoje, estão falando que o meu canal não está no ar, não está funcionando. E eu queria aproveitar esse debate, esse momento, para fazer uma retratação, mas que aí já... Mas está ao vivo pelo canal da Rádio Musical. Por algum motivo, o meu canal não está no ar. Tá aparecendo para você online o meu canal aí? Mas aqui não tá. E ninguém tá conseguindo ver também. Dá para ver quantas pessoas? Se tá... Tá quanto? Ah, não. Então não é o meu. É o outro antigo, né? O César Cavalcante não tá no ar. São dois canais, né? São dois. Então, só tem um, né? Mas eu devo falar sobre isso. Agora, eu já vou atender o próximo ouvinte, mas e sem rodeios, eu quero fazer um pedido de perdão, porque tempos atrás, a gente tem um programa de perguntas e respostas ao vivo durante quase 20 anos. E a gente não seleciona perguntas que vêm ao ar. E a gente nunca, nenhuma vez, a gente fez uma pergunta pensada e falou, coloca aí, porque eu quero tratar esse assunto e tal. Nunca aconteceu isso. E uma das coisas que acontece, e eu nem gosto aqui no nosso programa, é que as pessoas ligam para perguntar sobre pessoas. E isso é sempre temerário, porque o que o senhor pensa do pastor Deiró? O que o senhor acha do bispo fulano de tal? O que o senhor acha do apóstolo? Ouvir o outro lado é ruim, né? Então, por vezes, acho que eu vou me amadurecendo, vou me blindando um pouco mais disso, mas por vezes eu já caí nessa seara, nessa tentação. E o meu pedido de perdão de hoje, bom, acho que é a primeira vez em quase 20 anos que eu estou fazendo isso, mas eu vou falar como de hoje. E o meu pedido de perdão é exclusivo para o irmão Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque em um dado momento parece que fizeram um corte de alguma resposta minha aqui, que são quase 20 anos no ar. Eu me lembro sim de ter falado alguma coisa, mas não lembro tudo. E na minha resposta, eu misturei a vida pessoal dele, falando de casamentos, e parece que, pelo que eu entendi,
eu disse uma inverdade. Não era verdade o que eu falei. Que ele estava no X casamento, que eu não lembro agora qual eu falei, terceiro casamento, quarto, sei lá, alguma coisa assim. Mas acontece que eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Então, se esse vídeo um dia chegar no Rodrigo Silva, por favor, me perdoe, porque eu não tenho que falar da sua vida pessoal. Tá certo? Se há diferença doutrinária, teológica e tal, é uma delícia a gente falar sobre teologia, Bíblia, teologarmos longamente ou brevemente, não importa. Mas eu não tenho direito de falar sobre a vida pessoal de quem quer que seja, Então, feito aqui o meu pedido de perdão, e eu espero muito que o Rodrigo considere, e se esse vídeo chegar nele, bom, eu vou pedir para a Elaine mandar para ele. Se esse vídeo chegar nele, eu tô aqui me retratando publicamente. Eu queria que tivesse todos os canais aqui funcionando, parece que não sei, depois eu faço o recorte e coloco no meu também, não tem problema. Tá certo? Mas pastor Rodrigo Silva não me perdoa, porque em dado momento eu me excedi e entrei numa seara que não tem razão de ser. Acho que a apologética ad hominem, ela é baixa. E se eu fiz esse jogo, me perdoe. Vamos pra frente. 42 10 30 60. Quem tá? Telefone. Alô? Vamos tentar de novo. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô, quem fala? Aqui é o pastor Israel. Pastor Israel. Pastor Israel, você fala de onde? Eu estou falando aqui de São Paulo, Zona Sul de Santa Amaro, Grajaú. Legal. Pois não, meu irmão? Então, eu queria fazer... Não pode fazer pergunta dupla, não, né? Hoje tá podendo, então vamos lá. Tá bom. Então, deixa eu te falar primeiro, irmão César. Eu era ex-ancião das Testemunhas de Jeová, tá? Certo. E eu já quero... Eu conversei agora há pouco com a moça que eu quero ir debates aí, né? Tá bom. Mas hoje é só pergunta. A pergunta que eu faço duplamente é o seguinte: por que é difícil você ver nas religiões não se falar ou não se pregar o reino de Deus, né? Você vai e fala de muita coisa, de língua, disso, aqui, de profecia, um monte de coisa, menos do reino de Deus, né? Que Jesus iniciou pregando o reino de Deus. Segundo, a passagem de Mateus capítulo 27, por exemplo, muitas pessoas diz que houve uma ressurreição. Mateus 27, 52. 53 em diante, né? Isso. Depois que Jesus morreu, né? Eu queria saber o que o irmão pode falar sobre esse texto, porque ressurreição nenhuma, a não ser que o irmão explicar, vai me dar uma ajuda para entender. O que acontece? Nunca houve ressurreição, porque além de você ficar conversando no dia a dia, naquela época que houve aquele terremoto, sobre que houve ressurreição, não foi registrado por nenhum apóstolo que houve essa ressurreição, que muitos acham que foi literal. Até porque a ressurreição começa apenas durante os 1000 anos. O senhor pode me responder essa pergunta? Peraí, fica na linha. O que o senhor faz com o texto que o senhor mesmo citou, 27:52? Oi? O que é que o senhor faz com o texto que o senhor mesmo citou? Porque o senhor fez assim, ó. Nunca foi registrado por nenhum apóstolo, ressurreição nenhuma. Beleza, Mateus é um apóstolo, certo? E no capítulo 27, versículo 52, ele fala que os santos que estavam mortos ressuscitaram. Mas o senhor disse que não ressuscitou. O que o senhor acha disso? O que o senhor faz com esse texto? Aí eu já teria que ir aí para debater, né? Tá bom, então. Obrigado. E a outra? Então vamos lá. Então essa aqui o senhor não vai responder, é isso, né? E a outra é porque é difícil se pregar o reino de Deus. Tá bom. Obrigado pela sua pergunta. A gente vai dar a resposta aqui ao vivo. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Amém. Amém. Eu acho que, pelas minhas contas, é a terceira vez que esse irmão faz essa pergunta. Pastor Deiró. A falta de conhecimento bíblico é um problema importante. Quando alguém, e com absoluto e total respeito, debaixo do temor do sangue de Jesus, neófito é o que pensa que sabe, afirma que sabe aquilo que não sabe e busca combater esse tipo de coisa. Hebreus capítulo 11,
verso 35, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, aquela ressurreição, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, com todo respeito, é só ler um pouco a palavra. Isso é claro. Vamos lá, 42 10 30 60. Temos ligação ou temos WhatsApp, telefone? Alô? Alô? Vamos tentar pela terceira vez. Alô? Quem fala? Paz, pastor, é o Fábio, tudo bom? Oi, Fábio, paz, tudo bem? Você fala de onde? Eu falo de São Paulo. Legal, pois não, Fábio? Pastor, eu tenho 2 perguntas, pode ser? Vamos lá, pois não. Vamos lá, ver se você vai entender. A primeira, uma pessoa, quando Jesus voltar, aí vamos supor que a pessoa não vá para o céu. Ela vai estar condenada ao inferno, mas vamos supor, ela fala para Deus: mas eu não pedi para nascer, por que eu vou para o inferno? Então eu prefiro não existir mais. Isso é possível? A pessoa fala: então eu prefiro não existir, porque para viver no inferno, nem céu nem inferno, então eu quero não existir mais. Essa é a primeira. A segunda é, vamos supor, uma criança, ela nasce com uma doença que ela vai morrer. Só que Jesus essa criança é filha de evangélicos e tal. Essa criança, Jesus cura ela. Então, podemos entender e dizer, então, ela fica adulta, Jesus volta, ela tem um risco de ir para o inferno, porque se ela fosse criança, ela morreria, já iria para o céu. Mas Jesus fez um milagre para que ela vivesse, e se a pessoa ela for condenada para o inferno, então era melhor ela ter morrido quando era criança. Foi Jesus curou ela, Jesus vai fazer isso, curar, sabendo que a pessoa vai para o inferno quando crescer. É possível isso acontecer? Tá certo, obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Obrigado. Pastor Derol, você vai em qual? O senhor escolhe. Essa é do nascer aí? Como eu não lembro a primeira? Então vamos lá. Só pode na primeira que eu não lembro, só tô com essa aqui na cabeça. Eu quero louvar a Deus pela vida desse irmão. Como é o nome dele? Fábio. Irmão Fábio. Pela forma com que o senhor coloca as coisas. E é inteligente. Veja, a aflição na alma de uma pessoa faz que ele sinta essa angústia de se perguntar por que nasceu, por que eu vim ao mundo, etc, etc. Agora veja, Eclesiastes diz assim: se um homem viver muito tempo, tiver muitos filhos, passar uma vida complicada e não conseguir viver bem, melhor para ele é ter sido abortado. É assim que está escrito em Eclesiastes 6:3. O Jó falou a mesma coisa. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ocorre que todos os que nasceram receberam de Deus um presente. E junto com este presente, uma responsabilidade. E essa responsabilidade clama por tomarmos decisões importantes na vida. Hoje de manhã uma pergunta chegou que era: desde criança eu ouço que Jesus vai voltar, e porque é que Jesus é longânimo e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se para serem salvos. E lá no Apocalipse, capítulo 14, verso 13, está escrito que são felizes, bem-sucedidos ou bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, o estar morto no Senhor é um privilégio. Agora, se a pessoa nasceu e teve oportunidade de encontrar-se com Deus e rejeitou, Jesus falou disso no capítulo 3, verso 17 de João. A gente fala muito do verso 16, mas no verso 17 ele diz que a condenação é que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E sobre o fato de Jesus ter curado, né? Jesus curou e a pessoa depois se perdeu. Então piorou. Então vamos lá. Em João capítulo 5, Jesus curou o rapaz, o paralítico. Ele diz assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, a responsabilidade é da pessoa. A responsabilidade é pessoal. E antes de ser curado, a responsabilidade também era pessoal. Entendeu? Não muda nada.
Só que muda agora, ele era um pecador doente, agora ele é um pecador curado. Mas de ambas as formas, ele é consciente. Mas era criança. Então, criança também é pecador. Toda criança é pecadora. A diferença é que a criança tem um salvador. Então, se a criança crescer, e aí ela deixa de ser criança, então ela é responsável pelos seus próprios atos. Então, ela tem que decidir por Jesus. É isso. Pergunta inteligente, eu gostei dessa. Boa. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Meu nome é Juarez, tá tudo bem, pastor César? Rapaz do Senhor. Tudo bem, Juarez? Como vai? Tudo jóia. Então, na verdade, eu só vou refazer uma pergunta que eu fiz aí, mas foi uma época que o pastor César não estava no programa. Aí o rapaz respondeu, e ele respondeu meio vazio, parece que estava no final do programa. Aí ele não deu, assim, a notoriedade que precisava. Eu falei, agora eu vou refazer. Aí se o pastor César puder dar só responder, eu vou reformular ela só. Estamos esperando. Perfeito? Pode falar? Bora. São duas, como é de praxe, eu vou fazer duas. Então, eu era da igreja pentecostal, aí teve um pastor que me convidou para ir para a igreja da Fé Reformada, né? Só que eu falei que eu não sabia como que funcionava esse Fé Reformada. Perfeito? Essa é uma das 9 igrejas. Que daí fui para a igreja a Fé Reformada, você tem que deixar de tudo que você tem lá no pentecostal, né? O pentecostal é um pouco mais avivado, né? E para a Fé Reformada, você tem que ficar calado, né? E a segunda é outra, assim, eu tava num... Então, mas eu não entendi a primeira. O que eu falo na primeira? Qual é a sua dúvida? Era sobre isso, porque quando eu fui para essa Fé Reformada, você tem que deixar tudo. Você não pode falar em língua, você não pode entregar mensagem, você tem que deixar tudo que você fazia no pentecostal, né? A Fé Reformada, você só vai para ouvir, você só escuta, é tipo um presbiteriano, né? E você tá nessa aí, Fé Reformada. E você tá nessa aí agora? Não, eu só estava indo para conhecer, mas eu não me adaptei muito, não. Aí eu só queria saber dos irmãos o que significa essa Fé Reformada, o que é, né? Se tem essa lógica mesmo, você tem que deixar tudo lá do que você aprendeu no pentecostal e seguir a linha deles, né? Tá. Seguir uma linha meio parada, né? Ok. Uma linha tipo presbiteriano. Ok. Pois não, e a outra? A outra, assim, eu tava numa igreja aí e eu percebi que tinha... eu não conhecia muitas igrejas de antigamente, né? O pessoal disse que era um negócio mais formatado, não era igual o livre hoje, né? E eu percebi que tinha a mulher da chamada, acho que lasciva, aquela mulher que tipo, dá em cima do homem, faz, que é tipo, vou ser sincero com o pastor, só falta chamar o cara pra sair, né? E eu percebi que aquilo era dentro da igreja, né? Só que quando saía fora, a mulher já nem olhava na sua cara, fechava a cara. Eu tentei entender assim que era mais tipo pra fazer a gente cair da graça, né? Daí eu ia conversar com o pastor, o que a gente faz pra lidar com essa situação. Mas eu não entendi isso. Que situação é essa aí? Me fala o que aconteceu. Falar mais ou menos como? Você quer que seja claro? Por favor. Vamos supor, a mulher vai praticamente quase nua na igreja, né? Chega lá, ela, tipo, meio que dá em cima de você, né? Mesmo que sabendo que você é casado, né? Ali, dentro da igreja, aquilo ali na igreja, né? É um pouco me assusta isso daí, né? Só que daí quando chega lá fora, nem na sua cara ela olha, né? É isso que às vezes eu não consigo entender, como eu faço para lidar com essa situação dentro da igreja, né? E quando você tá no mundo, você tá livre, né? Você fala, não é mundo, né? Essas coisas vão acontecer, né? Mas quando você tá dentro da igreja, você não tá preparado para essas coisas, né? Tá bom. Tá bom, obrigado, Juarez. Deus abençoe. Entendeu? Pode desligar ou guarda na linha? Pode desligar. Ouve pelo rádio. Deus ok. abençoe. Fica na paz. Vale. Pastor Deró, do que o senhor entendeu, o senhor responde, pelo amor de Deus. Sobre essas pessoas que entram na igreja, são aquilo que a gente chama de infiltrados, né? A Bíblia ensina, foge da aparência do mal. Simples assim. Foge da aparência do mal. Ponto. Com relação aos grupos de religião, de igreja, de denominação, entenda que as escrituras contêm regras, leis e princípios. Regras, leis e princípios que regem o reino de Deus. Regras são para grupos menores, leis para grupos maiores organizados e princípios são universais. O que une a igreja no mundo são os princípios. Porque as regras são para os grupos. Em um grupo se pensa assim, outro grupo se pensa de outro jeito, mas nenhum deles foge dos princípios. Então veja, se lá em algum grupo tem um princípio, tem uma regra, e aquela regra não me serve, eu estou fazendo o que lá?
cai fora. Não é isso? Agora, se Deus te chamou num lugar, você não pode, depois que Deus te chamou ali, dizer que aquele lugar não presta. Porque se ele não presta agora, como é que ele prestou no dia que te chamou? Então, toma cuidado. Daí a Bíblia ensina uma palavrinha que muita gente já esqueceu, que é a tal da fidelidade. Ponto. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa. Solta o WhatsApp. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, pastor Deiró de Andrade. Aqui quem fala é o Efraim, do Rio de Janeiro, Rio das Ostras. Minha pergunta está lá em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 22 e 24, se não me falha a memória. Há uma recomendação para que os sacerdotes não se chegassem ao monte. Nesse capítulo, antes da instituição do sacerdócio levítico, quem são esses sacerdotes mencionados no texto? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus. Um abraço ao Fabiano. Você toma posse, dá abraço, tá bom. Pergunta feita, a resposta vem já. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já, porque deu a hora, vai. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Eu quero falar com você sobre a Escola de Pregadores. Olha, quando a gente abre vagas na Escola de Pregadores, então muita gente aproveita. A Escola de Pregadores é um dos cursos mais pedidos. Deixa eu ver aqui os nomes das pessoas que já se inscreveram. Olha só: Marcílio Duarte, Clodomilson Silva, Reinaldo Palmeira, Ricardo Vieira. Só nome difícil, meu. O Reinaldo é Reinaldo Eliezer, mas é com H no começo. Sei lá. O outro é Ricardo Vieira Lote. A outra é Simon. Quem tiver nome difícil, pode se matricular então na FTB, porque eu quero chamar o nome aqui, mas tá difícil. Deixa eu ver se aparecem uns nomes fáceis aqui, ó. Agora sim. Marcos Sérgio Teixeira, José Garcia Custódio, Claudemir Bartoli, Janires, acho que é assim, Janires Deise, Luciano Barbosa, Anderson Carlos, Tatiane Alves, Lucas Caldeira, William Antônio, Rafael Antônio, Ed Carlos Thomas, Renata Régia, Erotildes Miguel, Fábio da Silveira, tá aí. Então, uma galera que nós abrimos essas vagas na segunda-feira e já desde segunda-feira estão aproveitando, fazendo a inscrição. Quando você faz a inscrição na Escola de Pregadores, automaticamente você recebe um e-mail com seu login e senha. Ao receber o e-mail, você clica, já está tudo disponível lá para você. A Escola de Pregadores tem 11 módulos de trabalho. No primeiro módulo de trabalho, o mais teórico de todos, é uma aula sobre o seu chamado, o seu ministério. Você vai compreender um pouco mais o seu chamado e a nossa obrigação de pregar o evangelho. São várias aulas, acho que umas 4. A partir do módulo 2, começa o que eu chamo de mão na massa. Você vai precisar de uma caneta, vai precisar de um caderno, porque tem muito conteúdo a partir de então. Nesse módulo 2 para frente, você tem o passo a passo, desde o momento da inspiração, até o momento da entrega, da pregação, propriamente dita lá na igreja ou em qualquer outro lugar que seja. O que você faz nesse passo a passo? Qual é o caminho da pregação? Por onde vem a inspiração? Como eu cultuo a Deus de forma racional? Como eu prego de forma bíblica? Todo mundo fala da pregação expositiva, né? Até recebi aqui
tempos atrás aqui, um amigo querido, pastor Hernandes Dias Lopes, que é um grande expoente da pregação expositiva, defensor. Todo mundo tem que pregar expositivamente e tal, tudo mais. Ok. Agora, quem é pastor de igreja sabe a importância de um sermão temático. Às vezes você entende que a igreja não precisa ouvir uma exposição de um texto, mas a explanação de um tema. Entendeu? Então, o que é pregação expositiva, temática, textual? Como funciona cada uma delas? E mais legal, como você organiza um layout que comporte qualquer tipo de pregação expositiva, temática ou textual? Como você usa isso no dia a dia? Tudo isso, gente, tem na Escola de Pregadores. Mas é muito mais, muito mais. Quanto custa? A Escola de Pregadores custa 10 parcelas de R$ 99,70. R$ 100, falta 30 centavos para R$ 100, ok? Tá. Risque esse valor, esquece de pagar 10 vezes de 100, você vai pagar 3 vezes de 165. 3 de 165, ok? Só que junto com a Escola de Pregadores, você vai receber o acesso do curso de formação em narrativa bíblica. Esse curso de formação te dá uma outra perspectiva da leitura bíblica, a leitura em forma de narrativa. Então, para você que está ouvindo o programa e quer participar, então entre em contato comigo, WhatsApp 011 990 07 6844 99007 6844. Vou repetir, 99007 6844. Então, para fazer a inscrição, é rápido, é simples. 99007 6844. Quando você faz a inscrição agora, junto com a Escola de Pregadores, você tem acesso ao curso de formação em narrativa bíblica. Então é só querer, é só chamar. 99007 6844, 99007 6844, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Temos ouvinte pelo telefone ou pela... Telefone. Não, temos a resposta aí pendurada do Êxodo, lá do Efraim, de Rio das Ostras. Gente, quem mora em lugares turísticos não precisa falar a cidade. Porque causa o que no nosso coração? O cara tá lá em Rio das Ostras, meu. E eu vi no programa. Se eu estivesse lá, eu tava na praia. Lugar lindo lá. Às vezes ele tá ouvindo na praia. Vai tomando água de coco e tal. Bom, inveja, por enquanto, não está podendo. Então, vamos para frente. Pastor Deró, a pergunta do Efraim lá. Muito bem, uma pergunta absolutamente maravilhosa também. O texto do Êxodo vai tratar do momento em que Moisés está no Monte Sinai. E lá ele trata de diversas coisas e Deus conversa com ele sobre diversos assuntos. Entre os quais, o mais palpitante é com relação à santificação. E está escrito que até os sacerdotes tinham um limite, está no verso 12 do capítulo 19, um limite para não chegar. E esse texto foi reproduzido no livro de Hebreus, capítulo 12, quando está tratando sobre a santidade e os preceitos da santidade. E ele diz que um dos preceitos da santidade é a paciência, para que você consiga suportar as lutas da vida sem se rebeliar. Porque você ainda não chegou ao monte palpável, que foi aceso em fogo,
à escuridão das trevas daquela nuvem e à tempestade, ao sonido da trombeta, à voz das palavras, aquelas mesmas que ouviram e pediram que se não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Até um animal não podia tocar o monte, porque seria apedrejado. Por causa desta terrível visão, o escritor aos Hebreus diz: portanto, se policiem para viverem em santidade, porque ele finaliza o livro de Hebreus dizendo que sem santidade não vai dar para a gente chegar diante do Senhor. 42 10 30 60. Alô? Alô? Alô, pastor? Olá, quem fala? É o Bruno, tudo bom, pastor? Oi, Bruno, tudo bom? Você fala de onde? Paulo. Não entendi, Bruno. Você fala de onde? Taboão da Serra, São Paulo. Taboão da Serra, agora sim. Pois não, Bruno? Isso. Pastor, eu queria saber uma coisa. Eu estava conversando com a minha esposa sobre seita, até vi um vídeo seu na internet dizendo o que é seita, né? Quando você multiplica, divide, tal. E aí surgiu uma grande dúvida com relação ao judeu, né? Ao judaísmo. Se é considerado uma seita ou não, porque tem vários livros da Bíblia que eles não acreditam, que eles não seguem, não acreditam em Cristo, como, né, Salvador. E eu queria saber se é considerado uma seita também ou não. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Qual a sua opinião, pastor? Eu entendo que não. Entendo que não é uma seita. É que eles entendem a palavra de Deus sem Cristo ainda. E Jesus falou disso. Ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nas Escrituras a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Ele está se referindo ao texto que vai de Gênesis até Malaquias. E por que Jesus está dizendo isso? Porque aquelas pessoas estudavam as Escrituras tentando encontrar nelas um jeito de alcançar a vida eterna, mas não conseguem enxergar Jesus na Bíblia. Por isso que eu costumo sempre ensinar que se você não encontrar Jesus no Antigo Testamento, você está lendo uma Bíblia de forma equivocada. Então, por esta razão, eu não entendo que eles sejam uma seita, mas, como disse o apóstolo Paulo, eles têm zelo de Deus, mas um zelo sem entendimento. 42 10 30 60, você liga e participa com a gente. Vamos lá? O que rola? WhatsApp, solta. Boa tarde, pastor, graça e paz. Meu nome é Wesley, eu falo de Nova Viçosa, na Bahia. A minha pergunta é a seguinte: o que Jesus quis dizer em João 19:30, quando ele disse, está consumado? Esse texto serve para refutar a doutrina adventista do juízo investigativo, já que eles acreditam que no ano de 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no santuário celeste para terminar o seu trabalho de salvação? Essa é a minha pergunta. Tenham todos uma boa tarde. Gostaria de deixar um abraço para a Carla, que trabalha aí na rádio. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Por que só para Carla? Certo. Tô ligado. Então, vamos lá. Não, esse texto não serve para você refutar um adventista, porque nenhum adventista que eu conheça, por exemplo, vai dizer que o juízo investigativo é a finalização do que Jesus começou na cruz. Não é. O juízo investigativo é o juízo. O juízo. Então, o julgamento de Deus para com a humanidade. Que na cabeça do adventista, detalhe, somente adventista pensa desse jeito. Então, de toda a cristandade mundial, na história do cristianismo, né, somente adventista pensa assim. E essa doutrina, ela nasce em resposta a um momento da igreja adventista chamado grande desapontamento. Então, o que é grande desapontamento? Para tentar justificar um erro. Para justificar um erro de marcar a data errada para a volta de Cristo. Então, por causa disso, nasce o juízo investigativo. Então, quer dizer, não existe nenhum tipo de documento anterior
a 1844 que defendesse essa ideia de um juízo que já tinha começado, ou que ia começar em certo momento da história, corrente, quando de terminar esse juízo, Jesus volta. Tá? Não existe isso na história da igreja. Tá? Então, mas eu tenho que ser sincero aqui em dizer que nenhum adventista, pelo menos que eu conheça, que eu já tenha debatido ou conversado, nenhum adventista diz que o juízo investigativo é parte da obra da cruz. Eles vão entender que é o juízo, como nós cremos que vai ter o juízo. E a gente não faz link entre o juízo final, no caso do trono branco, ou o Bema, o tribunal de Cristo, com a obra da redenção. Não significa que a obra da redenção não terminou. Então não seria honesto da nossa parte dizer que isso refuta, o João 19:30 refuta o adventismo, o juízo investigativo, que é uma doutrina adventista, que não é disso que eles estão falando. Tá. E ele perguntou se o que seria, o que Jesus estaria querendo dizer lá no João 19:30. Né? É que a Bíblia você nunca pode ler isoladamente. No capítulo 10 do livro de João, verso 18, Jesus diz a razão dele ter vindo ao mundo. Qual o motivo dele vir ao mundo? João 10:18 diz: ele recebeu um mandamento, uma ordem. Qual foi a ordem? Morrer. Jesus veio ao mundo para morrer. Hebreus 2:14 também diz exatamente a mesma coisa. Então, quando ele está terminando, ele diz: consumei. Eu terminei o que eu vim fazer. Eu vim morrer. Maravilha. 42 10 30 60, mais ouvinte. Alô? Alô, boa tarde, a paz do Senhor, pastor. Boa tarde, a paz, quem fala? É o irmão Tiago. Oi, Tiago, você fala de onde? Eu estou em Tatuapé, mas moro em Guarulhos. Legal, pois não, Tiago? A minha dúvida é a seguinte, livro de Atos, capítulo 20, versículo 8 em diante, vai falar sobre a história de Eutico, e diz que ele caiu da janela. Só que numa pregação de um pastor na minha igreja, ele mencionou que o motivo da queda seria por causa da fumaça das tochas. E eu estou nessa dúvida, eu queria tirar essa dúvida com vocês. Tá certo. Obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Amém. Olha, sobre o negócio da fumaça das tochas, o pastor Ediró que vai explicar isso daí, que o doutorado dele é mais nessa área aí. Não, o moço, ele dormiu porque estava com sono e o discurso de Paulo foi longo. Alguns irmãos imaginam que pregador bom é aquele que ninguém dorme enquanto ele está pregando, mas se ler a Bíblia vai descobrir que na pregação do apóstolo Paulo tinha um dormindo. Então, ele dormiu, não foi por causa de fumaça nenhuma. Vamos abrir o jogo. O senhor já ficou com sono no culto? É claro que já. É horrível. Meu Deus. Quando eu era mais novo, pastor César. Não, eu já fiquei depois de velho. Não, vou te contar uma história boa. Tinha vigília, né? A vigília não era como é hoje. Não, hoje até amanhecer o dia. Hoje é só canta, né? Até amanhecer Mas naquele tempo, dobrava o joelho, orava 1 hora inteira, levantava 15 minutos, dobrava o joelho 1 hora inteira. Era assim. Eu dormi um monte de vezes no banco. Não, mas na vigília ainda você tem um voucher. Na vigília tudo bem. Porque vai vir à noite e tal. Eu sempre trabalhei, então você vai direto do serviço, tudo bem. Culto. No culto. Você já ficou com sono no culto? Já. Não tem coisa pior, meu amigo. Aí arruma uns pregador bom pentecostal, a gente acorda. O olho parece que pesa 1 tonelada, assim, ó. Aí você fala, meu Deus do céu. Se é da igreja, lá, se você não tá no púlpito nem nada, você levanta, fica na porta, em pé, tal. Vai tomar uma aguinha, né? Faz muito tempo que eu não tenho, mas quando dá, meu amigo. Só a graça. Só Deus pra ter misericórdia. Então, não janta antes do culto, não, irmão. Vai pro culto ali. Meu pastor dizia isso pra mim: nunca vai pro púlpito depois de jantar. Janta depois. Feijoada, misericórdia, aí ninguém aguenta. É legal isso aí, vamos lá. Ouvinte ao vivo, temos. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Pastor César, eu não gostaria de me identificar, porque eu vou fazer uma pergunta sobre uma denominação e a pessoa que mandou perguntar aí na rádio, ela ainda está nessa denominação, então para não ficar ruim para ela, então eu vou ficar no anonimato, beleza? Tá bom, vamos lá, sua pergunta. Então, pastor César, a pergunta é sobre 3 pessoas da minha família que frequentam a congregação que está no Brasil. 2 saiu, certo?
e minha mãe ainda continua. E todas essas 3 pessoas acabaram batizando, mas não porque eram convertidas ou que creram em Jesus, mas acabaram batizando. A minha mãe, no caso, ela foi a primeira vez na igreja, e o pregador que estava pregando falou para ela que se ela não se batizasse, ela ia para o inferno, que ela ia se perder, e ela batizou, vamos dizer assim, por aquele medo que ela teve, certo? Certo. E no outro caso, uma outra pessoa também foi na igreja e chegou no momento ali do batismo, aí o ancião que estava pregando falou assim que se ela se batizasse, os pecados dela seriam perdoados, ela ia ser uma nova pessoa, tal, e ela acabou se batizando também porque ela achou que naquele momento ela estava salva, batizando. Não na pessoa de Jesus, se batizando. E essa terceira pessoa da minha família também que se batizou lá, se batizou por medo. Porque vieram pessoas falar para ele assim que se ele não se batizasse, ele ia para o inferno também, que Deus não queria mais, que tinha que se batizar. Ele acabou se batizando e... Só que até hoje ele serve a Deus, hoje se converteu depois de um tempo lendo a Bíblia, ele e essas 2 pessoas se converteram lendo as Escrituras. Então a pergunta é essa para o pastor. Esse batismo é válido? Ou no caso eles teriam que fazer um batismo de verdade, vamos dizer assim, com a fé em Cristo Jesus? Como que o pastor fala para mim nessa parte? Como que o pastor enxerga isso? Ok. Deus abençoe. Fica na paz. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Pastor Deiró. Bom, são 2 coisas que eu preciso pontuar. Deus abençoe o senhor pela sua preocupação. Hebreus capítulo 6 fala de uma doutrina dos batismos. Doutrina dos batismos. E diz que a gente deve deixar os rudimentos para prosseguir para as coisas mais aprofundadas. E graças a Deus que o irmão está procurando isto. Quando o senhor lê o livro de Atos, há um diácono que depois se tornou evangelista chamado Filipe. E ele, no encontro onde pregou para o mordomo de Candace, a rainha lá da Etiópia, ele diz assim: é lícito você ser batizado se. E aí esse se é uma condicionante. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crer que ele morreu em seu lugar, e se você crer que ele ressuscitou dos mortos. Esses 3 se são as condicionantes do batismo. O batismo é sim importante, ele não é salvífico, mas a recusa do batismo, ela é condenatória. Porque Jesus diz: quem crer e é uma conjunção aditiva. Esse e for batizado não é porque o batismo salva, não. Mas é que no batismo você declara o que creu. É isso, é a declaração da sua fé. Então, uma pessoa que não creu nisto que está posto na Escritura, aquele batismo não tem valor, não tem significado. Temos pessoas esperando? Quantas? Então fecha aí. 42, 10, 30, 60. Alô? Alô, pastor César, paz do Senhor. A paz, quem fala? É o Rui, pastor César. Rui, você fala de onde? Eu falo aqui de São Paulo, da Zona Leste. Legal, pois não, Rui? Pastor, eu gostaria aí de um esclarecimento. Ezequiel 47, 8 e 12 fala do mar que sairá debaixo do trono, tá, de Deus. E Apocalipse 22, 1 e 2 também fala, eu quero saber, é o mesmo rio e se esse rio é literal? Tá bom. Pastor Deiró. O profeta Ezequiel é o profeta mais respeitado pelos israelitas até hoje. De todos os profetas que tem na Bíblia, o mais respeitado de todos é o profeta Ezequiel. E ele fala deste rio que traz vida. Se o senhor entrar no Google aí, o senhor vai perceber que hoje existem peixes no Mar Morto, nas cercanias dele ali. Então é uma profecia com um rio literal. E aquele que está lá no Apocalipse é este rio aqui que prefigura aquele lá. Entendeu? Então, esse aqui é um rio literal que prefigura aquele outro que está lá no livro de Apocalipse. Pastor Deiró, agradeço mais uma vez. Louvado seja Deus. Maravilha. Hoje, Pastor Deiró em dose dupla, de manhã e agora à tarde. Agora que o meu canal... vai enjoar de... Vai enjoar, né? Agora que o meu canal está no ar de novo,
porque no começo do programa não tava, vou fazer minha retratação de novo, entendeu? Porque tava só no da rádio. Então eu quero pedir perdão ao pastor Rodrigo Silva, porque em uma resposta, ou mais, acho que mais de uma, na verdade uma eu falei sobre o casamento, a vida dele, de casamento, divórcio e tudo mais, e eu não tenho nada a ver com isso. O nosso debate tem que ser no campo das ideias e eu não vigiei nesse momento, tá? E alguma outra coisa que eu falei, que eu não lembro agora aqui, do embate entre ele e o bispo Tarles, né, que eu ajudei, falando que era sobre o sábado. Não era sobre o sábado, era sobre se Jesus era ou não era o arcanjo Miguel. E aqui no dia a dia, né, é muito difícil lembrar todos os detalhes, todas as coisas e tudo mais, mas eu gostaria muito de pedir perdão pela minha colocação talvez dura demais e ímpia, né, com respeito à vida do pessoal do pastor Rodrigo Silva. Não é do meu feitio isso. Então, me perdoe, pastor Rodrigo, e os demais que quiserem chegar esse vídeo nele e tal, tudo mais. Eu espero que chegue, espero que ele também me perdoe. O Rodrigo Silva é uma pessoa importante na questão da escatologia, não, como chama? Da arqueologia bíblica, né? Eu não concordo com a questão de teologia adventista, não concordo mesmo com a teologia adventista, mas há espaço para a gente teologar, conversar e tal, e muitas vezes eu fecho essa porta por conta desse comportamento. Então me perdoa mais uma vez, pela segunda vez, agora ao vivo pelo canal também, tá certo? Pastor Deró, já falei, obrigado. Doni, bem-vindo de volta, tamo junto. Amanhã tem mais programa Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www